Olá, a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade a uma série de mensagens, explicações, estudos e pregações e mensagens das parábolas do Senhor Jesus, ou seja, as parábolas do reino. Eu queria falar um pouco sobre as parábolas que falam da vinda de Jesus, da volta de Jesus, que é chamado na teologia sistemática, teologia bíblica, no caso aqui do Novo Testamento, de escatologia, que é a doutrina que estuda o juízo final, a volta de Jesus, as últimas coisas. Rapidamente eu queria ler um texto, tomando por base do Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versos 47 a 50. A parábola da rede. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, jogam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e todos lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus estava falando nas parábolas, nas suas mensagens, anunciando acerca do reino, o reino de Deus, proclamando o reino de Deus, a sua vinda, e a mensagem e a realidade espiritual e material do reino. Reino de Deus, a gente pode definir biblicamente e teologicamente como tudo aquilo que está dentro da dimensão, da esfera, da soberania e do senhorio de Deus. E é essa definição teológica e bíblica de reino. Reino dos céus ou reino de Deus. Então ele fala aqui das parábolas do trigo e do joio, do campo, das redes, porque há pessoas, não seria uma injustiça. Alguém poderia perguntar, que já me perguntaram: irmão Fabrício, Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus é justo e nele não há maldade alguma. Ele é perfeito. Tem um texto na Bíblia que fala que Deus é puro de olhos. Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Está na Bíblia. Então, a parábola da rede pregada pelo Senhor Jesus, que começa lá no capítulo 13 de Mateus, e ele fala acerca de várias parábolas, que era o recurso que os pregadores, os rabinos, e de Jesus não foi diferente. Na época de Jesus, os pregadores ali, os religiosos, eles usavam esse recurso chamado parábolas, que seria uma comparação ou uma ilustração, uma analogia para comparar mensagens religiosas, éticas, morais e espirituais, na qual os pescadores recolhem peixes bons e ruins. Ela foi explicada, essa parábola, por Jesus no próprio contexto da história. Ou seja, de certa forma, meu amigo, minha amiga, convido você a pensar comigo e a estudar, meu canal Fabrício Barreto Gonçalves, do YouTube e do Facebook. Estudo sobre a Bíblia, sobre a teologia, sobre a religião, filosofia. Ou seja, como os pescadores, eles separam os peixes impróprios dos impróprios. Eu já vi pessoalmente isso. Trabalhei num local chamado Gargaú,
aqui em São Francisco, perto de Campos, onde era uma vila de pescadores. E eu vi eles separando os peixes pequenos, que são para comércio, ou jogam fora ou levam para casa para fazer um cozido para a família. Mas para vender não presta. Comercialmente aqueles peixes não prestam. É só aqueles mais graúdos, mais bonitos, né? Mais suculentos. Então, aqueles peixes impróprios, eles lançavam, jogavam fora, como diz a parábola, pelo Senhor Jesus. Assim será no juízo final, na consumação dos séculos. Sairão os anjos, que são os pregadores, os pastores, e haverá separação de bons e maus, de justos e injustos. Serão lançados na fornalha acesa, né? Ou seja, seria uma escolha, um grande funil. Jesus vai passar aquele pente fino. E ele fala desde o começo, quando ele começou a pregar acerca do reino, seu ministério de 3 anos, quando ele começou a chamar os apóstolos, discípulos, ele falou que no juízo final haverá pranto, ranger de dentes. Será um dia de tristeza, de comiseração, de dor, suplício para muitos, mas será um dia de glória, de gozo espiritual, de satisfação, de chamada bem-aventurança. E ele vai dizer vai falar 2 frases. Para os justos e santos e crentes, os salvos, ele vai falar: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino dos céus que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ele vai falar isso para os justos, para os salvos, para os crentes, os cristãos, os peixes bons aqui, o trigo. Mas para o joio, os peixes impróprios e maus, e ímpios e pecadores, ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos. É Jesus que fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, há 2 realidades aqui, que a gente chama de dicotomia. Ou seja, 2 portas. A porta estreita e a porta larga. A porta estreita conduz à salvação. E a porta larga, ela leva à perdição eterna, que é o inferno. Alguns falam assim: o inferno não existe, o céu não existe, Deus não existe, o diabo não existe. Que o inferno, alguns falam até que o inferno não é eterno. Ele vai ter uma existência que a gente chama de metafísica ontológica. Vai ter uma duração, mas depois a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que os ímpios serão jogados junto com o falso profeta, o anticristo, a besta, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Está lá em Apocalipse. Os impuros. Será um lugar de tormento eterno, de juízo e punição eterna. Está lá em Pedro, está lá em Apocalipse, está nos evangelhos, que fala dos sermões escatológicos. Então, o que o texto fala, que eu deduzo, e convido a você a pensar comigo, já terminando. A aplicação prática está falando de que haverá um juízo final. Jesus vai julgar, ele está como advogado. A Bíblia fala: não pequeis, mas se porventura você pecar, nós temos um advogado por parte de Deus Pai, Jesus Cristo justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Vem da palavra latina proper.
Propiciação é perto de. Jesus está como advogado de defesa. É a função dele. Mas no juízo final, que está falando aqui a parábola de Mateus 13, que eu estou explicando e compartilhando com você, ele vai vir como juiz e vai julgar a todos pelas nossas obras. Então ele está falando de que haverá um juízo final, o conflito é inevitável, e ele está falando de paciência e perseverança, de prudência e vigilância. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Está falando de princípio de prudência e vigilância. Ou seja, a gente não vai saber quando Jesus vai voltar. A Bíblia fala de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra mãe, contra irmão, de enfermidades, pandemias. Isso tudo está sendo cumprido, a Bíblia está sendo cumprida, que é a palavra de Deus. Ele está falando que vai chegar um dia que ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos. E nações inteiras, países inteiros do mundo serão julgados por ele. Então, é um apelo que Jesus fala através dessa parábola, das redes, dos peixes, do trigo e do joio, e das virgens, fala das virgens prudentes, as virgens loucas, que haverá um dia que ele vai colocar os pingos nos is. Ele vai julgar. Então, é um apelo, é uma exortação do Senhor Jesus, através dessa parábola, para os seus discípulos e apóstolos e para nós hoje, cristãos do século 21. Para a gente manter a nossa vida consagrada diante dele, buscando a santidade, a atuação do Espírito Santo em nós, se resguardando da corrupção, do pecado, da injustiça do mundo, porque todos serão julgados. Ele vai vir sentado no trono, junto com os seus anjos, com os santos e crentes que morreram em Cristo do passado, para julgar. Nós seremos julgados pelas nossas obras boas ou más. E aí? Eu estou preparado? Você está preparado? Nós estamos preparados para quando Jesus voltar e julgar a terra e as nações? Pense nisso. Deus abençoe.